Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse vídeo eu trago para você novidades em relação aos novos Neymar Whites da Neoquímica Arena. Existe mais uma proposta na mesa do Corinthians, vou te contar sobre isso, vou te falar também se existe alguma coisa sobre a Betano, se é a Betano que fez essa proposta ou não, vou te esclarecer tudo sobre os novos Neymar Whites da Neoquímica Arena, tá bom? Vamos falar também sobre Memphis Depay, hein? Completa hoje 1 ano de Corinthians, vamos lembrar aí a trajetória de Memphis Depay no Corinthians e sondagens em cima de Gustavo Henrique que eu também quero te explicar. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e eu convido você. Vem tomar um café comigo. Antes das informações exclusivas do Corinthians, tem um recado importante para você. Pega essa, meu irmão. Você precisa de Bitcoin na sua vida, hein? Bitcoin é uma escolha estratégica de quem pensa no futuro. Com mais de 4 milhões de clientes, o MB é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina. Além de criptomoedas, o MB também oferece diversos outros ativos digitais, proporcionando mais possibilidades de proteção, diversificação e crescimento de patrimônio. Comece com consciência, confiança e propósito, porque o Bitcoin não é só uma tendência, é uma virada de chave, tá? E como você faz isso? É muito simples. Abra sua conta gratuitamente, leva menos de 5 minutos. Invista pelo menos R$50 em Bitcoin disponível na plataforma. Pronto! Em até 7 dias você receberá R$25 de crédito diretamente na sua conta do MB para usar como quiser. É bom lembrar que o crédito só é depositado caso seja feita alguma movimentação na conta. Apenas incluir os R$50 na carteira não ativa a oportunidade. Você precisa de metas na sua vida, você precisa de futuro, você precisa de liberdade, você precisa de Bitcoin. E você precisa de informações sempre corretas na temperatura certa do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos começar falando sobre Memphis Depay. Hoje, né, exatamente hoje, faz 1 ano que Memphis Depay chegou ao Corinthians para trilhar aí a sua trajetória pelo clube. São bons números, né? Se a gente for levar em conta, né, o que o Memphis tem feito, sem falar de custo-benefício, conquistou um campeonato paulista, né? Tem bons números também em relação ao seu futebol dentro de campo, né? Porque a gente fala de um título paulista que o Corinthians não conquistava há 6 anos, qualquer título, né? O Corinthians não conquistava há 6 anos, né? No futebol masculino. O Corinthians é campeão paulista com o Memphis aí sendo um dos protagonistas, né, do time, se não for o principal. Foram 29 participações em gols em 51 partidas, tá? E claro, né, coleciona aí também a sua volta à seleção holandesa, onde se tornou o maior artilheiro, né, da história, passando Van Persie, né, agora com 51 gols no Memphis. Ele não era mais convocado, volta à seleção holandesa, titular, uma grande fase, também, né, já assume aí o papel e vai ser isolado também o maior garçom aí, né, da história da seleção holandesa. O Memphis batendo recordes na Holanda e no Corinthians 29 participações em gols, né, em 51 partidas. Isso rendeu a ele, claro, né, uma bonificação aí de 11 milhões de reais, tá? Só para a gente desmembrar, né, esses números, né, são 15 gols, né, do Memphis e 14, tá, assistências, né, de Memphis Depay com a camisa do Corinthians em 51 jogos, tá? Então, só para você ter uma ideia, né? O título paulista, 51 jogos, 15 gols, 14 assistências, bons números do Memphis Depay. Além de seleção holandesa, né? Onde ele retorna aí, inclusive batendo recordes, fora das 4 linhas, também no Brasil ele lançou um CD, né? A gente sabe disso. E, enfim, né, um EP, né, na verdade, CD nem existe mais, né, falando com as favelas, né, que retrata aí a vida no Brasil, com alguns clipes, né, em parceria também com o MC Ariel, né, o Ariel, né, enfim, não acompanho, e Marx, né, o disco conta com a faixa Peita do Coringão, né, que fala sobre, né, o
time do Corinthians, né, a raça ali do Coringão, volta à seleção holandesa, garante o título paulista, enfim, faz uma tatuagem, né, em relação ao título, arruma confusão com o Neto, né, várias brigas aí com o craque Neto, que é um dos ídolos, né, corintianos, demonstrou insatisfação em não receber a premiação do Campeonato Paulista de 5 milhões, cobrou a diretoria, foi no treino sem dar satisfação nenhuma, depois alegou que estava magoado. Foram as tretas, as polêmicas fora de campo, que também fazem parte, né, da passagem de um jogador que tem muita personalidade, como é o Memphis Depay. Impossível o Memphis passar pelo Brasil e não colecionar polêmicas, tá? Decisivo, né, nos clássicos, enfim, o Memphis, dentro de campo, eu acredito que ele corresponde. É claro que se a gente for falar de custo-benefício é um pouco mais complicado, mas é um jogador que tem correspondido. Um ano de Memphis Depay no Corinthians hoje. Eu quero saber de você, torcedor corintiano, né? Qual o panorama, qual a análise que você faz desse um ano do Memphis? Comenta aqui embaixo que eu vou ler depois aqui no vídeo, tá? Deixa o like e vamos seguir falando do Coringão. O Gustavo Henrique renovou o contrato com o Corinthians, ele tem uma proposta do Oriente Médio, tá? Uma sondagem que se torna proposta só se ele falar que está interessado, mas ele não está. Priorizou o Corinthians, renovou o contrato com o Corinthians, e havia também 3 clubes do futebol brasileiro, tá, interessados aí no seu futebol, inclusive, né, com proposta oficial, inclusive clubes que procuraram o Corinthians, tá? Fluminense e Santos são um desses, né? E o Grêmio também, né, que fez uma sondagem. Não sei se chegou o Grêmio a fazer a proposta oficial, mas no caso de Fluminense e Santos, sim. Mas o Corinthians acelerou, tomou a frente do negócio e inclusive acelerou, né, adiantando a renovação contratual do Gustavo Henrique por um contrato aí de 2 anos, já que era mais ou menos o que os clubes estavam oferecendo para o Gustavo Henrique. Ele acabou priorizando o Corinthians. Existe hoje ainda a proposta na mão ainda do Oriente Médio, mas duvido muito que o Gustavo Henrique aceite, porque essa proposta também, ele já tinha essa proposta, né, essa sondagem, antes de renovar o seu contrato com o Corinthians, e já priorizou a renovação com o Sport Clube Corinthians Paulista. Então o Coringão aí, né, pelo menos ganhando uma aí no mercado, ficando com o Gustavo Henrique em meio aí aos interessados, né, no jogador, no mercado da bola, inclusive rivais do futebol brasileiro. Comenta aqui embaixo, me fala aí essa situação do Gustavo Henrique. Acho que eu vou direto agora para falar dos Neymer Whites da Neoquímica Arena. Eu abri toda essa história trazendo aquela informação exclusiva, aquela bomba de que o Corinthians estava negociando e tentando buscar novos Neymer Whites ali da Neoquímica, né, do seu estádio corintiano, que hoje se chama Neoquímica. Hypera Pharma, que fechou o contrato com o Corinthians, é um contrato que o Corinthians ganha uns 18 milhões, claro que com juros, tudo, ganha um pouquinho mais, e o Corinthians quer ganhar muito mais do que isso, 70 milhões no mínimo por ano. A ideia do Corinthians é vender, né, os Neymer Whites por 700 milhões por um contrato de 10 anos, tá? Vamos lá, o Corinthians já rejeitou uma proposta que foi muito abaixo, acima do que paga a Neoquímica, mas abaixo dos 70 milhões, e agora pinta uma segunda proposta ao Corinthians, que está na mesa e está sendo analisada. Não tem os valores e nem a empresa. Aliás, o Corinthians reluta muito em falar o nome dessa empresa para não atrapalhar as negociações, tá? Mas o Corinthians avança um pouquinho mais na questão envolvendo os Neymer Whites da Neoquímica Arena. Vou esclarecer algumas coisas para você, né, até para que a informação fique redonda e você entenda o que está acontecendo e ganhe um norte para ficar sabendo o que rola sobre a Neoquímica. Primeiro, que as conversas com a Neoquímica também não avançaram de forma produtiva para que a empresa aumente aí, né, o valor que ela paga por mês e fique, né, continue com os Neymer Whites, que eu acho, né, que seria a melhor solução e o melhor cenário para o Corinthians, mas isso não acontece, tá? Samir, é a Betano? Não, não é a Betano, tá? Essa proposta que o Corinthians está analisando, está na mesa do Corinthians, eu posso garantir para vocês, tá, com fontes muito seguras no clube, que não é a Betano.
Isso não quer dizer que a Betano possa, né, concorrer ou até mesmo, né, ficar aí, né, com o nome, né, da Neoquímica, com o nome do estádio corintiano, que hoje é Neoquímica, e se tornar aí a dona, a detentora dos naming rights da arena, tá? Por quê? No jogo da NFL, né, numa conversa rápida ali com a diretoria corintiana, um dos donos, né, da Betano, né, falou, olhando ali admirado com o estádio, falou, bem que poderíamos ter o nosso nome aqui, né? E a diretoria corintiana, né, disse ali, inclusive em inglês, tá? Foi essa conversa, né? Um dos donos que estava ali da Betano, né, falou em inglês, né? E a resposta, né, do presidente corintiano Osmar Stabile foi em inglês, falou, pode ser, estamos, né, abertos aí a todos os interessados. Da Betano não passa disso, tá? Um comentário ali, que pode ter sido um comentário superficial, ou pode ter sido realmente um início de uma paquera e de algo que possa surgir lá na frente. Mas hoje mesmo não dá para se empolgar com a Betano, porque o que existe de verdade, eu posso garantir para vocês, é isso, né? Uma cantada em inglês, né, no jogo da NFL, ao presidente corintiano, que respondeu em inglês também, tá? Que, enfim, pode ser, estamos aí, aberto a qualquer tipo de proposta e conversa, tá? Mas não abriu negociação e não teve, e muito menos proposta. O que eu apurei é que antes da Esportes da Sorte, né, a Betano foi ao Corinthians, e aliás, eu já havia trazido essa informação para vocês na época com exclusividade, e fez uma proposta ao Corinthians, mas que foi abaixo da proposta da Esportes da Sorte, por isso, né, hoje ela é, né, aí a patrocinadora master do Corinthians, né, atualmente, inclusive, ajudando nas negociações e na contratação de Memphis Depay, tá? Então o canal Café do Setorista esclarece para você o que pega em relação a Betano, Naming Rights, Neoquímica Arena, tudo para você na temperatura certa. Peço para você deixar o seu like, agora basta a gente descobrir, né, quem fez essa proposta, que não é Betano. Existe agora já uma proposta oficial sendo analisada. Uma foi recusada de bate-pronto, uma agora analisada, e a Betano só foi essa cantada aí em inglês que não saiu disso, tá bom? Claro que pode avançar lá na frente, tudo pode acontecer, e a gente vai estar acompanhando e trazendo dia a dia para vocês aqui, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista, tá? Os planos aí, como o Café Especial, por exemplo, te coloca no nosso grupo de WhatsApp, para você ter aquele contato direto e a gente bater aquele papo de Corinthians exclusivo. Então vem fazer parte do nosso clube de membros. Dá uma olhada nos nossos programas ao vivo, Almoço com a Fiel da meio-dia a 1 e também o Café da Fiel, tá, às 19 horas, os nossos 2 programas ao vivo. Aguardo você. Não esqueça, além do like, deixar o hype, tá? Que você que gosta do canal, que tem um carinho pelo canal, isso aqui só vai fazer quem tem um carinho pelo canal, né? Depois do like, vai aparecer embaixo no primeiro comentário para você hypar o vídeo. Aí você aperta ali, hypa o vídeo, vai me ajudar muito, o YouTube vai mandar para outros aí, né, corintianos, tá? Conto com você nessa daí, você que gosta do canal. Anuncie no canal Café do Setorista, né, uma das maiores audiências de YouTube, conto com você, né, para você estar aí anunciando, tá? No canal Café do Setorista, tá certo? Ó, nosso canal de WhatsApp, nosso Instagram, me segue aí nas redes sociais, conteúdo exclusivo, amanhã tem jogo, tem um texto, Café do Intervalo, no canal de WhatsApp. Você só acha no link na descrição, não acha pesquisando no WhatsApp. E tem Café do Intervalo em vídeo, ao vivo, só no Instagram. Você tem que me seguir lá, porque é ao vivo só lá. O Café do Intervalo, você quer acompanhar aquela análise tática do primeiro tempo, tá bom? Beijo no coração, que Deus abençoe as nossas vidas. Até o próximo vídeo, até o Café da Fiel às 19 horas. Valeu!